Aqui Jesus diz que quando ele surgir, quando aparecer o abominável da desolação, vai dar início a um período que Jesus diz que é de grande tribulação, que nunca houve igual no mundo. E com certeza nada houve igual antes aos judeus, lá no dia da invasão de Jerusalém. Mas houve coisa igual ou pior depois. Por exemplo, sob Hitler, 5 a 6 milhões de judeus foram exterminados no Holocausto, cruelmente assassinados em Auschwitz, Mauthausen e Dachau. Ele diz que essa grande tribulação, preste atenção nisso aqui, se encerrará com a sua vinda em glória. Volta para o texto comigo, do verso 14 até o verso 23, ele descreve essa grande tribulação, que começa com o aparecimento do anticristo. E ele diz no verso 24: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, então vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Ou seja, a grande tribulação antecede a vinda de Cristo. Está colada, a ponto de Jesus dizer: naqueles dias, depois da referida tribulação, o Filho do Homem voltará. Então é óbvio que Jesus, ao falar da abominação, da desolação, tinha um cumprimento imediato, que era a destruição de Jerusalém, mas ele também estava olhando para o futuro, para esse período que a gente chama de o período da grande tribulação, que antecede a sua vinda. Então esse período da grande tribulação, pode passar aí, vamos para a segunda tabela da grande tribulação, é um evento... O que é que nós podemos aprender aqui de Marcos 13, de 14 a 23? É um período curto, mas de intenso sofrimento sobre todo o mundo, sofrimento sem igual. A igreja perseguida intensamente à beira da extinção, por isso que Jesus disse que se esses dias não forem abreviados, ninguém se salvaria. Ele é abreviado por causa dos eleitos de Deus, o que prova que a gente vai sim passar na grande tribulação, visando provar o povo de Deus e punir os ímpios e precedendo a vinda de Cristo. Eu sempre achei melhor estar preparado para enfrentar a grande tribulação e ser arrebatado antes, se eu estiver errado na minha interpretação, do que eu achar que eu vou ser arrebatado e eu entrar na grande tribulação desprevenido. Então eu acho a minha posição mais segura. Acho mais segura. Se eu estiver errado, menos mal. Não é? Então, essa é a segurança do amilenismo, né? Nessa hora aqui, de que não tem arrebatamento antes de grande tribulação. É curioso que Jesus não fala aqui, não é? E ele disse: tudo vos tenho dito. E um evento tão glorioso como esse, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, não poderia faltar nesse sermão, quando Jesus está encorajando os discípulos e preparando-os para o que haveria de vir. Bom, as orientações. O que é que eles deveriam fazer quando visse Jerusalém cercada de exércitos? Então ele dá aquelas orientações que quem estiver no campo não volta para casa, quem estiver no eirado não entra em casa para tirar as coisas, as grávidas vão sofrer nesse dia, ora para que não seja no inverno, quando a fuga se torna mais difícil. Eles deveriam fugir porque esse seria um período de grande sofrimento que viria sobre todo o mundo. Lembre que ele está descrevendo tanto a destruição de Jerusalém, como o período da grande tribulação. Eu, com a minha esposa, nós tivemos o privilégio de ir até a Suíça, visitar os Alpes, e o meu sogro, o pai dela, mostrou um fenômeno interessante quando você está subindo aquelas montanhas, aquelas estradas tortuosas ao redor das montanhas. Tem uma certa altura que você olha assim e você vê uma montanha só. E ele me então lembrou daquela ilustração clássica, né? À medida que o carro se deslocava, aí a gente percebeu que era uma montanha atrás da outra, mas da perspectiva que a gente estava, parecia que era uma montanha, quando na verdade era uma cordilheira. Então a profecia bíblica é muito parecida com isso. O profeta via o monte, ele descrevia o que ele estava vendo, e às vezes não tinha consciência de que estava descrevendo 2, 3 eventos que todos que eram descritos como se fosse uma coisa só. Então, quando Jesus está falando aqui a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, essa grande tribulação se referia em primeiro lugar ao período da destruição de Jerusalém, o sofrimento dos judeus daquela época, e atrás, e como um monte maior, está a vinda do anticristo que antecede a chegada do Senhor Jesus. Se Deus não aliviasse aquilo ali, nenhum se salvaria por conta
por conta do sofrimento. Note então, ele diz, não se iluda pelos falsos profetas, dizendo que chegou o fim do mundo, eles vêm fazendo sinais e prodígios para autenticar as profecias. Os cristãos têm que estar sobre aviso, porque, diz Jesus, a minha vinda vai ser muito clara e vai ser pública. Como eu disse, note a ausência de qualquer esperança baseada no arrebatamento secreto e também qualquer referência a um mundo convertido pela pregação e vivendo em paz. Ao contrário, o que Jesus está falando aqui é que vai ficar pior. Vai ficar pior, né? E eu, às vezes, fico brincando com os meus amigos que são amilenistas também, acontece alguma coisa errada no mundo, aí todo mundo, que droga, que ruim, né? Eu digo, mas você não é milenista? É daqui para baixo, é pior, não vai melhorar nada não, né? E às vezes a gente fica com aquela esperança, querendo que o mundo melhore, dias melhores. Pelo que Jesus está falando aqui, amigo, princípio das dores e grande tribulação. O mundo não se conserta, o homem não dá jeito ao mundo, e é esse o ponto do sermão escatológico, é mostrar a incapacidade do homem de resolver os seus problemas, de se redimir, de viver em paz, de estabelecer uma sociedade justa e em paz. Isso acontecerá quando o Rei da Paz voltar, mas antes disso não.